Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de bioquímica. Nosso tema hoje será proteínas. Bom, antes da gente iniciar o tema proteínas, vamos começar, na verdade, exemplificando através aí da anemia falciforme. Então, já está bem estabelecido na literatura que a anemia falciforme ela é uma doença autossômica recessiva e ela ocorre aí em pessoas que herdam 2 genes mutantes, que vão codificar aí a síntese das cadeias das moléculas aí de globina. A gente já bem sabe que a hemoglobina ela é formada aí de 4 cadeias, 2 alfas e 2 betas. E essas cadeias, obviamente, elas são formadas aí, né, essa proteína ela é formada de aminoácido. Na anemia falciforme, né, ela é caracterizada aí pela doença dos eritrócitos. Isso por quê? Porque esses eritrócitos, eles saem, né, de um padrão aí, como vocês podem observar, discoide para um formato aí que a gente chama de em formato de foice, né? Essas hemácias aí, né, que tem forma em foice, né, são hemácias que a gente fala que, né, hemácias deformadas, elas possuem aí dificuldade, né, como vocês podem observar aqui, de flexibilidade de sua membrana plasmática ao passar aí por pequenos vasos. Elas podem, então, por essa dificuldade, né, de adaptação e de flexibilidade em vasos de menor calibre, elas podem aí formar trombos. E isso aí é ocasionado porque a hemoglobina ela está numa estrutura mais rígida, né, mais cristalina, o que proporciona aí uma rigidez molecular e dificulta aí a passagem dessas hemácias, né, ou também denominadas aí de eritrócitos. Essas hemácias, pessoal, em formato de foice, acontece por conta aí de uma alteração, de uma substituição, porque numa hemoglobina normal, presente aí numa hemácia discoide, ela apresenta, como eu falei para vocês, por ser uma proteína, uma sequência de aminoácidos. Nesse caso aqui, dentro da sequência, né, de aminoácidos, nós temos o glutamato, um aminoácido aí com cadeia lateral carregado, né, negativamente. E num caso aí de alteração, né, onde nós temos uma mutação, nós temos então aí a substituição desse glutamato por um aminoácido, no caso aqui a valina, que apresenta a cadeia lateral, né, bem diferente do glutamato, né, porque a cadeia lateral, né, da valina, ela apresenta aí grupamento apolar, e isso, né, essa alteração aí, né, de estrutura química resulta num padrão totalmente alterado, porque a gente está saindo, né, de um aminoácido polar para um aminoácido apolar, e isso afeta, né, a configuração, né, o formato tridimensional dessa proteína, e por isso a hemácia agora toma não mais um formato discoide, mas sim um formato aí, uma forma de foice. E, né, vários livros de bioquímica, né, trazem esse exemplo, e eu coloquei aqui para vocês para mostrar como que é importante, né, uma sequência correta aí de aminoácidos dentro de uma estrutura proteica, porque uma alteração na sequência, isso pode surgir uma diferença na qual pode resultar em algumas patologias. Claro, né, que nem toda alteração pode, né, vá resultar uma patologia, mas algumas que são importantes, em regiões importantes de algumas proteínas, sim, podem gerar aí em distúrbios, né, em patologia, como a gente já colocou aqui para vocês. Então, pessoal, falando aqui, né, iniciando mesmo o tema proteínas, a gente sabe aí que os 20 aminoácidos, né, que a gente, né, mencionou na última aula, que são encontrados na natureza, né, eles podem, né, compor aí as proteínas e podem aí
estar unidos entre si por ligações peptídicas, né, que nós até abordamos aí nas nossas últimas aulas, onde a gente abordou aminoácidos e peptídeos. A gente sabe, né, que essa sequência linear dos aminoácidos ligados, ela contém aí uma informação necessária para formar uma molécula proteica com uma estrutura tridimensional única, no qual aí vai determinar a sua função, como eu mostrei para vocês, a alteração do padrão aí da hemoglobina, que resultou numa hemácia no formato de foice e, consequentemente, gerou aí, pode gerar, né, no paciente que apresenta essa alteração de padrão, uma anemia falciforme. E daí, pessoal, a gente sabe, né, que as proteínas elas são aí macromoléculas, ou também denominados polímeros, formados aí por aminoácidos, né? O conjunto de aminoácidos formam, né, a proteína. Então, ou seja, cada aminoácido representa o que a gente chama aí de monômeros, e o conjunto de monômeros forma os polímeros, que é então aí as proteínas. E as proteínas elas apresentam diversas funções, como a gente vai ver aí, né, na nossa aula de hoje. A complexidade, pessoal, da estrutura proteica, ela é mais bem aí analisada quando a gente considera a molécula em termos de 4 níveis de organização. Então, as proteínas elas podem se organizar, né, de forma primária, secundária, terciária e quaternária. E na aula de hoje nós vamos abordar um pouquinho cada nível desse de organização das proteínas, ok? Então, pessoal, nessa tabela aqui a gente tem, né, a demonstração da composição de aminoácidos de 2 proteínas. Coloquei essa tabela para mostrar para vocês que cada proteína ela apresenta uma composição de aminoácido característica. Então, se a gente for olhar aqui, a proteína, né, citocromo C bovino versus aí no caso o quimiotripsinogênio, bovino, a gente vai ver aí que eles apresentam, né, um número de resíduos por molécula, né? Então, o citocromo C bovino aí tem um total de 104 resíduos de aminoácidos. Já o quimiotripsinogênio bovino, 245. E desses, né, aminoácidos que estão aqui relacionados, alguns apresentam maior frequência, né, dentro da composição, e outros apresentam, né, em menor número, ok? E normalmente, pessoal, existem alguns aminoácidos que são mais abundantes em diversas proteínas, tais como leucina, lanina, glicina, serina, valina e glutamato. E existem aí alguns aminoácidos que são mais raros, né, de um modo geral, né, nas proteínas. Então, nós temos triptofano, cisteína, metionina e histidina, ok? Então, existe, né, uma variabilidade, na verdade, aí, de aminoácidos presentes nas proteínas, e eles vão representar aí dentro da composição a importância, né, dentro da função e também da estrutura aí tridimensional, ok? Um ponto importante que eu gostaria de colocar para vocês, pessoal, é que as possibilidades teóricas de uma proteína, elas são aí ilimitadas. Ilimitadas por quê? Para uma dada proteína, né, vamos imaginar aí de N resíduos, nós temos aí 20 elevado a N possíveis sequências. 20 por quê? São 20 aminoácidos, né, presentes aí nas proteínas. Então, por exemplo, citocromo C, ele apresenta aí 104, né, resíduos de aminoácidos. Eu posso, então, pegar aí 20 elevado a aproximadamente, né, 100. Eu vou ter uma possibilidade de 1,3 vezes 10 elevado a 130. 130, né, possibilidades diferentes de sequenciar essa molécula, né, essa proteína. Então, essa diversidade, ela é muito grande, né? Então, pessoal, considerando aí que nós temos, né, aproximadamente, no máximo,
100 mil proteínas em um organismo humano, as possibilidades aí da gente encontrar diversas combinações diferentes, elas são muito maiores do que de fato nós encontramos no organismo humano. E as principais aí, limitações, né, de sequenciar as proteínas dentro das diversas possibilidades é o tamanho das proteínas, que a gente não tem aí, não pode ter proteínas tão grandes assim, porque isso seria biologicamente inviável, e também a composição, que nem sempre aí está relacionado a alguma função dentro da composição da proteína.